Bem-vindo a Conversas Cristãs, onde nós procuramos falar sobre assuntos da atualidade e pensar neles do ponto de vista cristão e bíblico. Fim de 2019, se há uma coisa que está a marcar de algum modo em termos de mídia, de informação, de notícias, uma coisa que marcou o fim do ano 2019 e a época de Natal, foi um especial que fez algum barulho, digamos assim, um especial de Natal humorístico feito por um grupo brasileiro chamado Porta dos Fundos, um filme no qual o Senhor Jesus é representado como sendo homossexual, para não entrar em outras considerações sobre aquilo que o filme mostra. Qual é a nossa postura e qual deveria ser a nossa resposta como cristãos? E nós começamos por dizer que não é propriamente uma novidade. Não há nenhum ano em que não haja um filme, uma peça de teatro, um livro, enfim, uma pintura, enfim, algum tipo de trabalho que não seja feito para, de algum modo, questionar ou, enfim, fazer troça de Jesus ou usar a figura do Senhor Jesus para, de alguma maneira, conseguir notoriedade e, dessa maneira, também adquirir ganho financeiro. Vamos colocar a coisa assim porque, de facto, é assim que ela é. Também não é novidade no que diz respeito ao Senhor Jesus, porque desde o princípio, mesmo durante o seu ministério, a sua vida, assim foi. No tempo de Jesus ele foi chamado de beberrão, comilão, pecador, foram feitas colocações a respeito daquilo que seria o seu nascimento, ele foi chamado de alguém que realmente andava só com a ralé da sociedade, digamos assim, e até foi chamado de demónio e chefe dos demónios. Portanto, não é propriamente uma novidade. Jesus é a principal figura da história e por isso é natural, de certa maneira, que ele seja alvo de algum tipo de atividade e que as pessoas se aproveitem para falar dele e que desse modo também ganhem dinheiro. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com liberdade, ou seja, uma suposta liberdade. Aqui liberdade de expressão, mas também liberdade chamada liberdade artística, ou seja, as pessoas têm o direito de ter a sua posição e de fazer as coisas. E se esta figura é uma figura pública, tem que se aguentar, digamos assim, tem que aguentar com aquilo que seja feito, porque será considerado natural. E aqui começamos já a pensar um bocadinho, porque esta liberdade da qual se fala hoje em dia é às vezes um bocadinho confusa, porque até que ponto as coisas merecem este título e será que isto é verdadeiramente liberdade? Por exemplo, se um pastor evangélico de púlpito disser que a prática homossexual é pecado, isso é considerado algo muito mau. Este indivíduo é retrógrado, este indivíduo é um ultrapassado, este indivíduo é um indivíduo que perdeu o caminho da modernidade e o seu discurso é um discurso de ódio. É isso que vai ser dito. Mas se um grupo humorístico fizer um filme no qual eles ofendem de forma grotesca aquilo que é a razão da fé e o motivo de amor de centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, aí já não é discurso de ódio, isto é liberdade artística, as pessoas têm o direito de se expressar. Mas quando falamos em arte, e se é que estamos a falar de arte, também temos que entender que existe uma crítica da arte. Aliás, há gente que trabalha e que funciona exatamente como críticos de arte. E eu já li algumas críticas de arte que foram bem taxativas, ou seja, diante de um filme, de um livro, de uma série de televisão, enfim, de alguma coisa, o crítico dizer mesmo que aquilo é lixo, que não vale absolutamente nada. E quem faz arte, entre aspas, também tem que estar preparado para ouvir estas coisas. Quando falamos em arte, e repito, se é que isto é arte, a arte fala muito mais, ou provavelmente fala bastante mais, daquilo que é a pessoa que faz a arte do que propriamente aquilo que ela quis expressar. Ou seja, este filme, muito mais do que falar sobre Jesus, porque ele de facto não fala sobre Jesus, o personagem que ali é apresentado é uma caricatura grosseira da figura histórica, reconhecida e que nos é apresentada através dos evangelhos por testemunhas oculares. Muito longe de ser alguma coisa sobre Jesus, este filme é um filme que nos fala sobre a realidade das pessoas que o fizeram. Mostra qual é o coração deles, mostra
qual é a postura que eles têm diante da sociedade, mostra qual é a atitude deles para com a fé de milhões de pessoas e aquilo que eles acham que é o seu direito. Ou seja, este filme fala muito mais sobre aquilo que eles são ou a maneira como eles estão. E estão a falar sobre coisas e a brincar com coisas que na verdade não são brincadeira. Eu confesso que aprecio os humoristas. Eu acho que eles... Um bom humorista que seja capaz de fazer humor saudável, ele faz um serviço público, porque rir é bom. Mas, infelizmente, grande parte dos humoristas acabam por ter que ir caindo na sua qualidade e passarem a tratar de temas que não são propriamente temas de humor e usarem de grosseria para poder ser engraçados, e isso é muito triste. Aqui estamos a falar sobre coisas seríssimas, porque abordou-se a questão da fé e de Deus. Ora, mesmo o ateu, ele tem que reconhecer que Deus é um tema muito sério, porque a sua existência, a sua realidade é algo que tem que ser encarado com seriedade, porque isto muda tudo aquilo que é a nossa visão humana e de vida. E, portanto, tratar de coisas tão sérias, de forma tão grosseira, é no mínimo triste, porque mostra o coração daqueles que estão a agir desta forma. A pergunta que fica no ar para nós é: e como cristãos, qual deve ser a nossa atitude? Como devemos responder a esta questão? Uma resposta, por exemplo, tem sido de algumas pessoas colocar de forma violenta e chamar uma série de nomes aos indivíduos que fizeram isto, etc, etc. Talvez ainda mais forte foi a reação com um atentado à bomba feito por um grupo de extrema-direita. Esta será a resposta cristã e, evidentemente, nós temos que dizer que não é. A resposta cristã tem que ser a resposta de Cristo. Cristo foi atacado, ele teve, infelizmente, inúmeros inimigos durante a sua vida. E apesar dele pregar de forma muito clara o amor, ele foi das pessoas mais atacadas na história da humanidade. E o que é que ele foi nos ensinar sobre o assunto? O que é que ele nos disse que devia ser a nossa postura? Eu queria citar 2 textos claros do Senhor Jesus e com eles explicar qual deve ser a nossa resposta e qual deve ser a nossa atitude diante de uma questão como esta. O primeiro texto, muito conhecido, em que Jesus disse: se alguém te bater na face direita, oferece o outro lado. Este texto, para além de falar sobre violência, e de facto ele fala de alguma coisa a respeito de violência, mais do que violência, ele também está a falar sobre a ofensa pessoal. Bater no lado direito do rosto não é a coisa mais fácil. A grande maioria das pessoas são direitas, são destras, e para o destro, bater no lado direito de uma pessoa que esteja à sua frente é um exercício, porque naturalmente ele vai bater no lado esquerdo da pessoa. Portanto, para bater no lado direito ele vai ter que virar a sua mão do outro lado para poder fazer o gesto contrário e bater com as costas da mão. Este gesto, para além, e também sendo violência, mas para além de ser violência, era considerado na cultura de Jesus uma ofensa. Bater com a mão, com a parte de trás da mão do rosto era ofensivo, e é isto que Jesus está a dizer. Quando alguém te ofende, não respondas ofendendo. Encara. Dar a outra face é olhar nos olhos de quem ofende. É dizer: não vou fugir com a ofensa que tu fazes. A tua ofensa não me intimida e não me faz esconder. A tua ofensa me faz olhar para ti e perguntar: e por que ofendeste? A ofensa é a falta de argumento. Quando se parte para a ofensa, no caso aqui, que é uma ofensa na forma de troça, de chacota, de gozação, é porque não há mais argumentos, não há mais racionalidade para o diálogo. Quando nós somos capazes de vencer o argumento, quando nós somos capazes de conversar e mostrar ao outro a superioridade do que nós pensamos, nós não precisamos recorrer ao sarcasmo, à ironia, ou pior, não precisamos recorrer à troça e à gozação. Portanto, diante da ofensa que é, e os cristãos sentem-se e têm o direito de se sentir ofendidos por aquilo que foi feito através deste filme, a nossa resposta é olhar para aqueles que o fizeram e dizer: porquê? Vocês não têm argumento para conversar connosco a respeito da fé? Porque sentem a necessidade de apresentar de forma tão grosseira aquilo que é o motivo do nosso amor e da nossa convicção?
não são capazes de conversar ou não têm habilidade para o fazer, não é fugir e nem ofender, é encarar de frente e olhar para aquilo que foi feito. Mas também o Senhor Jesus Cristo nos disse que nós devíamos orar por aqueles que são nossos inimigos e nos perseguem. Este tipo de filme que vai se tornar algo aceito e talvez até comum, que tem se repetido ao longo da história, talvez seja apenas um sinal daquilo que em muito pouco tempo vai ser obrigatório ou vai ser aceitável pela nossa sociedade, a sociedade em que nós vivemos. O cristianismo vai deixar de ser algo tolerado, porque o cristão apresenta o Senhor Jesus Cristo como Salvador único e exclusivo, e esta é a nossa fé. E isto não é aceito pela sociedade pluralista e relativista em que nós vivemos, em que todas as verdades são válidas e logo nenhuma tem grande valor, em que tudo aquilo que as pessoas dizem tem que ser aceito e, portanto, nada é realmente muito significativo. E o cristão vai continuar a dizer, não, Jesus é o único caminho, não existe outra forma de salvação a não ser Ele. E isto vai ser oposto e vai ser combatido e vai ser atacado pela sociedade em que nós vivemos. E a resposta que Jesus nos dá é: ore por aqueles que vos perseguem. Nós, diante daquilo que foi feito nesta peça humorística, nós só podemos dizer: o estado de alma destas pessoas requer e precisa da nossa oração. O mundo em que vivemos, que é um mundo em que acredita que isto é aceitável e isto é liberdade, é um mundo que precisa da nossa oração, porque é um mundo que não está no bom caminho. Esta liberdade não nos vai levar a algo bom. Este tipo de expressão não é algo que seja saudável. E, portanto, o cristão, diante disto, fica triste, sente-se magoado, mas responde encarando e responde em oração. Que Deus tenha misericórdia daqueles que acham que podem fazer isto e que agem desta maneira, pensando que é liberdade artística. Que Deus tenha misericórdia do mundo em que nós vivemos, que pensa que isto é liberdade de expressão ou liberdade artística e que pensa que pode realmente blasfemar do nome de Deus sem consequências. Que Deus tenha misericórdia e expresse a sua graça sobre eles. Quanto a nós, vamos continuar a dizer de forma muito clara: amamos o Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor das nossas vidas.